Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Vou dar para vocês hoje a minha opinião sobre o Enem, que aconteceu ontem, e vou corrigir com vocês algumas questões aqui, todas elas baseadas no caderno azul, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF para vocês poderem olhar, sempre tomando como referência esse caderno, porque, né, enfim, tem vários cadernos aí, várias ordens de questões, ok? Primeira coisa que eu vou ser sincera a falar com vocês é o seguinte: na minha concepção, a prova do Enem, para você fazer ela de forma estratégica e passar num curso mais concorrido, tipo medicina, você precisa de se abster de modos ultrapassados de estudar matemática. Eu já falei isso há muito tempo para vocês, né? E agora eu vou falar com mais veemência. É impossível você tirar nota boa no Enem se você estudar por métodos convencionais e querer fazer questões do jeito que você aprendeu na escola. Ponto final. Por que eu falo isso? Porque eu fiz a prova ontem enquanto professora de matemática, uma pessoa que está lidando diariamente com isso, e eu achei o tempo pouco. Por quê? O Enem, esse ano especificamente, eu achei mais difícil por um motivo. Ele trouxe para a gente enunciados confusos, né? Você já viu aquele meme do touro mecânico? Que tem um touro olhando o motor de um carro e tem um touro mecânico mesmo, aqueles de parque de diversão. Aí pergunta assim, qual dos dois é um touro mecânico? É ambiguidade a palavra, foi a palavra dessa prova. Por exemplo, aquela questão lá do lava rápido. Aquela questão é completamente ambígua. Ela gera margem para duas interpretações. Eu vou falar para vocês a minha, né? Mas, enfim, ela é uma questão que a gente não pode negar. Teve uma pegadinha ali, a pessoa que escreveu a questão escreveu mal escrita, cara. Não há o que dizer, entendeu? Pra que escrever desse jeito numa prova que você tem que tirar todas as ambiguidades, né? Eles colocam ambiguidades, então, assim, exige margem à dupla interpretação, né? Então, essa confusão de enunciados, mesmo eu sendo professora, ela me fez ter que fazer a prova num tempo mais demorado do que eu habituo para fazer questões em geral. Por quê? Porque eu falei assim, eu fui para fazer a prova de matemática, eu vou contar meu rolê para vocês, né? Eu fui para fazer a prova de matemática. Eu nunca peguei, não sei o que é biologia, mas não conheço essa matéria, nem química, não sei nada de química. Física, algumas coisas eu lembro, porque tem mais a ver com matemática. Mas, enfim, eu falei assim, eu vou fazer só a prova de matemática, não vou me preocupar com as outras. Então, eu dediquei toda a minha energia para fazer a prova de matemática. Eu errei duas questões. Aquela do poço, porque eles colocaram diâmetro e eu caí sim nessa pegadinha. Eu calculei como se fosse o diâmetro, eu esqueci que era raio. Tipo assim, eu não li, para falar a verdade. E olha que eu fiz essa questão duas vezes e eu achei o número estranho. Eu vou postar ela aqui para vocês, de qual que eu tô falando. Aquela do poço, que perguntava lá um povo 100 habitantes, cada um consumia 120 litros de água por dia. Estava escrito diâmetro e eu esqueci de dividir por 2 o diâmetro. Errei essa. E errei aquela dos times, mas eu não considero que foi um erro, porque aquela questão eu acho que vai ser anulada, né? Então, assim, tecnicamente, aquela outra questão lá do lava rápido, para mim, eu vi alguns gabaritos, tem duplos gabaritos, né? Tem gente que acha que é 9, tem gente que acha que é 15, vou deixar aqui também. Então, assim, eu não aceito 9 nessa resposta, vou corrigir daqui a pouquinho com vocês. Não admito 9, mesmo que o Enem coloque 9. Para mim, não existe essa possibilidade de ser 9, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, aliás, existe a possibilidade de ser 9? É óbvio que existe, mas eu não aceito. Mesmo que a pessoa, o rei da matemática, venha aqui e fala comigo, é 9, eu não vou aceitar, porque o texto dela é ambíguo, né? Então, assim, resumindo, foi isso. Então, eu tirei aí, se essa questão for anulada, eu vou tirar 44 em 45. É um ótimo TRI e tudo e tal. Só que o que acontece? Eu sacrifiquei a outra prova em razão disso. Então, o que eu fiz? Eu fui para fazer essa prova, fiz com tranquilidade, falei, não vou nem preencher o gabarito de naturezas, né? Se eu quisesse, porque eu não vou usar o Enem para nada, eu fiz só pela prova de matemática. Mas aí eu falei assim, vou dar uma olhada aqui, vou chutar as respostas de ciências da natureza. Algumas eu não chutei realmente, porque era senso comum. Por exemplo, aquela lá de Saturno, tipo, cara, pelo amor de Deus, né? Facílima. Teve algumas bem fáceis, aí eu acertei essas, acertei 17 em natureza, mas eu vou falar para você uma coisa, eu não tive tempo de ler as questões de natureza fazendo a prova de matemática do jeito que eu acho que deveria ser feito para você tirar um notão para passar em medicina. Não dá tempo. Resumindo, eu cheguei a essa conclusão. E antes eu falava assim, gente, a questão do Enem nem é só o tempo, é porque as pessoas não estão preparadas para a questão dos cálculos, etc e tal, mas mesmo fazendo cálculos muito simplificados, do jeito que eu gosto, e testando as alternativas, esse Enem especificamente eu achei muito ambíguo, então a leitura do enunciado dele foi complicada e eu me dei esse direito de ler duas vezes os enunciados para não cair em pegadinha, mesmo assim eu caí nessa do diâmetro.
A pegadinha mais velha da face da Terra. Eu falei, eu não acredito que eu caí nisso. Mas enfim, né, gente? Aquele ditado, ninguém é perfeito. A gente cai mesmo. Jogo é jogo, treino é treino, gente. Já dizia o sábio poeta, né? Enfim. Então, resumindo para vocês, o que eu achei da prova? Achei difícil por causa dos enunciados, tá? Em termos matemáticos, caiu uma questão que nunca caiu no Enem. Uma questão de álgebra, aquela do navio. Vou tentar deixar linkada aqui também. Essa questão, ela não é uma questão de Enem, tá bom? Não adianta, tipo, não cai isso no Enem, caiu esse ano. Então, eu falei assim... Enfim, né? Mas sempre tem aquela margem do Enem, como eu sempre falo, 99% anjo, 1% é vagabundo. Então, essa daí veio naquele 1% que é vagabundo, e você deixa de lado. Pra que fazer essa questão? Tipo assim, isso não te importa, né? Você não vai ganhar nada fazendo esse tipinho de questão, você deixa pra lá, né, amiguinhos? Mas eu achei esse, eu falei, poxa... O ano pandêmico, né? Eu achei que o negócio ia estar belezinha, porque muita gente ainda não estudou esse ano. Eles vieram descascando, eles não deram colher de chá esse ano pro Enem, igual deram ano passado, infelizmente. Inclusive, eu queimei minha língua, porque eu falei, pela lógica da vida, né? Eu falei assim, não, o Enem esse ano vai estar mais fácil, não faz sentido eles fazerem um Enem igual os Enems de antes da pandemia, né? Mas para mim ele foi igual aos Enems de antes da pandemia, com uma questão. Tá? Ele não trouxe aquelas questões facílimas que a gente tem de comparação de fração, que eu amo aquele tipo de questão, não caiu pela primeira vez na história da humanidade, não caiu aquilo no Enem, gente, como que pode um trem desse, né? Não caiu aquilo, que mais que não caiu? Deixa eu pegar a prova aqui para eu ser mais sucinto. Bem, não são questões difíceis, por exemplo, essa questão aqui, ó, não é uma questão difícil, mas demora a ler o enunciado, sabe? Chata. Ah, gente, sei lá, eu tô com ranço dessa prova, sabe? Olha essa questão aqui, ó. Olha essa questão aqui, sabe? Uma pegadinha boba. Nossa Senhora. Ah, não, gente, fiquei triste com essa prova. Eu fui pensando só nos meus alunos que querem medicina. Eu falei, velho, que prova chata, mano. Deixa eu pensar aqui em mais alguma coisa pra falar com vocês, pra não ficar grande o vídeo. Pra falar que não caiu questão de comparação de fração, essa aqui desses gráficos lá do níveis do reservatório, ela era uma questão muito fácil. Essa daí, de fato, era facílima. A questão dos algarismos romanos, é igual eu falei com o pessoal, falei, vocês estudam isso ainda? Eu estudei isso, então eu sabia ler o número sem precisar nem dessa explicação do enunciado. Mas é fácil também, né? Se você sabe e não confundir as bolas, fica fácil. Aquela questão das médias dos lanches, essa aqui que tem essa tabela, ó, também foi uma questão bem facinha, né? Aí eu fiquei perplexa, porque as questões de visão espacial do Enem, essa aqui do atômio e essa aqui do octaedro, elas são fáceis. Esse ano não foi fácil, cara. Eu falei assim, gente do céu, por quê? Que ódio é esse que essa prova tá desse povo? Pelo amor de Deus, né? Enfim, aquele ditado. Por exemplo, essa questão aqui, ó, do quadro de terremotos, eu achei ambígua o escrito do enunciado dela, que ele pediu assim, ó, supondo, segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos, eu não sabia se eu tinha que tirar a mediana dos anos ou a mediana dos terremotos. Eu tirei dos terremotos, enfim, essa é a resposta, mas eu achei que essa frase, do jeito que ela foi colocada, ela dava margem a você pensar de duas formas, entendeu? E pra quê, velho? A pessoa que escreve isso aqui, ela tem que ser coesa, clara, o português dela tem que ser perfeito. Ela não pode ficar te dando margem a duplas interpretações, não, entendeu? Eu sei que eles têm que avaliar se você sabe interpretar texto, mas para você interpretar um texto, ele tem que estar bem escrito para início de conversa. Então, as minhas considerações são essas. Eu não acho que esteja uma questão de estar difícil, eu acho a prova incompatível para o tempo. Essa é a palavra. E eu acho o seguinte, que se você estudar por métodos convencionais, você não vai conseguir passar no Enem. Por quê? Não dá tempo. É só isso, não é uma questão de saber ou não fazer as questões. Eu vejo professores na internet que explicam muito, muito bem, de forma calma, clara, mas eles vão por caminhos extremamente complexos e você não se aplica a fazer isso na prova, porque você tem que fazer 90 questões, gente, no tempo que está lá, poxa. Então, assim, se eu fosse vocês, se vocês forem estudar para o Enem, saibam estudar para o Enem. Inclusive, eu estou fazendo um material. Quando estiver pronto, eu vou deixar linkado aqui, tá? Vai demorar um pouco, mas eu vou deixar isso linkado. Eu acho que você tem que estudar para o Enem, pegando questões antigas e comparando a similaridade, aprendendo a fazer tretas. Sim, o Enem é uma prova de treta. Eu vou resolver aqui para vocês as seguintes questões que eu vou deixar enumeradas aqui, baseado no caderno azul, tá bom? Eu vou resolver essas questões do jeito que eu resolvo na prova. Eu não faço sistema de equação na prova. Nunca na vida vocês vão ver fazer um trem desse em prova. Fazer sistema de equação, pelo amor de Deus, né, velho?
Para com isso, amigos. Então, assim, vocês têm que estudar com um professor que já te fala, faça treta, faça maracutaia, porque é o jeito mais rápido, entendeu? Então, você tem que estar esperto, você tem que saber o jeito oficial, caso você não consiga de jeito nenhum pensar treta. Mas a primeira oportunidade de ser desonesto, você tem que ser, porque senão não dá tempo, entendeu? Você quer ser correto, pô, mas não dá tempo. Então, eu acho que vai ficar melhor eu fazer o seguinte, esse texto é sobre a minha opinião sobre a prova, eu vou fazer uma playlist, vou resolver todas as questões em parceria com o meu colega Laércio, professor lá do canal Matemática para Vencer. Eu vou resolver algumas questões, metade da prova ele vai resolver a outra metade. Eu vou resolver extremamente sendo jeitinho brasileiro, tá? Porque esse é o jeito do Enem. Infelizmente, gente, não tem o que dizer, você tem que ser corrupto nessa prova, tá bom? Então, é isso, vamos lá para a resolução. Eu falo zoando, né, gente? Vocês sabem, não é corrupção, né? É esperteza, tem que testar a alternativa, é a primeira palavra. Tá? Então, eu vou fazer essas questões aqui, vou colocar o vídeo de uma por uma. Mesmo que você tenha acertado as questões, eu te aconselho a assistir do jeito que eu fiz, para você ter esperteza de não precisar gastar seu tempo nesse tipo de questão. Beleza? Então, bora lá para esses próximos vídeos da playlist.